Que bom, gente. Eu disse para o pastor Guto que à tarde, no painel que nós tivemos aqui, uma coisa assim me confortou muito. Eu me senti muito confortado pelo que eu pude ouvir hoje à tarde. A minha palavra e a da minha esposa Josi foi a seguinte: nós não estamos só. Nós não estamos sozinhos. Porque o sentimento dos missionários no painel aqui, o testemunho que eles deram, os desafios, os medos, os embates que eles contaram aqui e nos desafiaram. Quem está no campo missionário sabe disso, nós vivemos também. E por algumas vezes nós pensamos em desistir. Não desistir de Deus, desistir do reino, mas desistir daquele ministério ali. Mas quando a gente ouve mensagens e testemunhos como esse que nós ouvimos hoje à tarde, os irmãos, isso é renovador. Não que eu estava pensando em desistir, não. Esse período já passou. Mas que houve um momento, houve. Nós somos cariocas e chegamos a pensar em não voltar para o Rio. Nós amamos o Espírito Santo, mas mudar de ministério por causa da grandeza do desafio que é a Cristolândia. Mas esse tempo passou e hoje Deus falou muito ao meu coração sobre os desafios. Nós tivemos gente aqui de missões mundiais, estaduais, testemunhos poderosos, impactantes. E o que Deus falou no meu coração nesta noite, nesta tarde, foi sobre o missionário, o personagem. Nós vemos aqui 4 personagens, 4 homens, 3 homens e uma mulher, contando assim as minúcias do coração missionário. E num congresso como esse, missionar, não podemos pensar outra coisa. Porque missões, ele não é um assunto da igreja. É a missão da igreja, ele é um assunto de Deus. Missões não nasceu no coração de um pastor que orou e Deus... Não, missões nasceu no coração de Deus. E todos nós que fomos para o campo missionário, todos nós, sem exceção, nós fomos depois de Jesus. Jesus foi primeiro. E se Jesus foi e viveu todos os desafios, e venceu a morte, e venceu o diabo, e nos deu direito à salvação, e preparou o céu para nós, cada um de nós que estamos no campo missionário, nós podemos viver dentro do plano de Deus. E eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui, que gastaram essa tarde ou investiram nessa tarde em tempo, isso diz muito sobre você. Hoje à tarde o sol estava muito quente. E aqui dentro estava um oásis, né? Por causa do ar. Mas pastor, quero me dirigir a todos vocês. A presença de vocês aqui à tarde, agora à noite, diz muito sobre o que Deus está falando com vocês. Então segura a peteca aí, eu quero falar seriamente sobre o chamado de missões. Eu quero chamar um camarada aqui que ninguém investiria nele. Eu, particularmente, não investiria nele. Eu, como pastor de uma igreja, se fosse investir um missionário, eu não investia nesse camarada aqui, Jonas. Quero falar sobre Jonas. Quem, em sã consciência, na hora de escolher um missionário, ou na hora de investir no campo missionário em membros da igreja, ou de uma comissão, ou de um grupo de pessoas que se colocam numa posição de vocacionado, escolheria pessoas com a característica de Jonas. Jonas, nos nossos arraiais hoje, ele não teria espaço. Um homem desobediente, traumatizado, um homem fujão, covarde, cheio de lembranças ruins na mente, alguém que encarou mesmo Deus e disse que não ia, não foi, as suas ações foram claras. E hoje é fácil para nós falar de Jonas. Mas as características de Jonas e o seu comportamento ao longo do livro
revela que ele não seria missionário de missões nacionais, missões estaduais e nem missões mundiais. Pelo menos ele não tem um perfil. Mas graças a Deus que Deus, Ele está acima de nós. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Jonas. 3 versículos apenas, 1, 2 e 3. Eu quero extrair desse texto algumas questões muito pessoais para você. Nós falamos de muitos números aqui. Eu tenho muitos números da Cristolândia, mas eu não vou falar de números. Nós falamos aqui de muitas coisas que estão acontecendo no mundo. O pastor Tiago acabou de falar aqui do que a convenção do Estado está realizando através do BEVAN. A Cristolândia, missões mundiais, trabalho no sul do Brasil. Nós ouvimos muito aqui sobre presídios. Eu não quero falar sobre números agora. Eu quero falar sobre eu e você. Porque quando Deus chama, Ele não chama a multidão. Deus não joga assim no chamado. Pega aí, vem quem quer o chamado. Deus vai direto no teu coração. E se você está aqui de tarde, desde a tarde, alguma coisa te atrai. Eu quero conversar sobre esse assunto com você. Mas antes eu quero trazer aqui um abraço do pastor Fernando Brandão. Quero trazer um abraço também da nossa coordenação de missões aqui no estado, da Cristolândia. O seminarista Emerson e a missionária Valdice estão na convenção agora. Nós estamos aqui representando também eles. Trazer um abraço deles, que participam disso todo ano, mas hoje eles estão na convenção e estão aqui mandando um abraço para esta igreja, que é uma igreja muito presente no campo missionário, e a Cristolândia tem sido abençoada muito por esta igreja. Diz assim a palavra de Deus: ora, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai a grande Nínive, a cidade, e clama contra ela, porque a sua malícia chegou até mim. Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor para a cidade chamada Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, da presença do Senhor. É muito claro esse texto. Há um livro chamado Crise do Ser. Livro de uma psicóloga que ela se especializou em defender os personagens bíblicos que nós condenamos. Mas o livro A Crise do Ser, ele nas suas escritas, a autora, ela coloca vários personagens bíblicos que Deus inspirou os autores para registrar os seus momentos difíceis. E essa autora, ela se especializou, ela se preocupou em trazer os momentos difíceis dos personagens bíblicos. E ela também é advogada. Então, ela, à luz da psicologia e dos direitos jurídicos, ela transcorreu, então, uma defesa a Jonas. E no livro, nos primeiros capítulos, ela começa a dizer o seguinte: Jonas estava certo. Do ponto de vista emocional, Jonas não estava errado. E ela começa a transcorrer de que nós estávamos errados em estar condenando Jonas. E que nós não podíamos tratar Jonas, as gerações não podiam tratar Jonas como nós tratamos. Como um desobediente, um covarde, alguém que ignorou a voz de Deus e que não estava nem aí para Nínive. E ela começa a transcorrer dizendo que Jonas tinha extremos traumas, muitos traumas. Jonas tinha dificuldade com a cidade de Nínive. Segundo a história, segundo os comentaristas, os estudiosos sobre a teologia do Velho Testamento e a própria história do Velho Testamento, a história dos profetas vai dizer que Nínive era uma cidade má,
ruim, ela estava debaixo de promessas ruins de Deus. Havia em Nínive gente ruim, gente má, gente perversa, gente covarde, gente insensível, gente que merecia o inferno. E Nínive era um lugar tão mau, tão ruim, que havia uma promessa de Deus que ia destruir Nínive. E essa promessa foi cumprida. Nínive foi às ruínas. Mas naquela geração, naquele momento da história, Deus disse que não ia destruir. Aquela geração que estava debaixo de uma promessa de destruição por causa da desobediência, Deus não ia destruir. Porém, naquele contexto ali de maldade, tinha gente boa. E segundo os historiadores, estava lá a família de Jonas. E eles foram maltratados por aqueles homens, por aqueles governantes, por aquele sistema opressor. E esses maus tratos geraram mortes. E essas mortes geraram tristeza, ira, dor, raiva, rancor, ódio e trauma no coração de Jonas. E essa autora, então, ela começa a dizer assim: quem iria evangelizar pessoas que maltrataram a sua família? Quem iria pregar no lugar onde só fizeram mal à sua família? Quem iria tentar salvar gente que não poupou a sua família? Então essa autora, ela começa a transcorrer esse discurso e tentar mostrar para os leitores, eu li, dizendo que nós deveríamos defender Jonas. Porém, uma mulher de Deus, crente em Jesus Cristo, ela estava provocando isso em nós, e logo em seguida ela começa a dizer: porém, Deus então chama Jonas e tal, para tratar. O que isso, queridos, tem a ver com essa tarde, com essa noite? Primeira coisa, Deus é incapaz de assumir a desistência de nós. Você está diante de um homem que algumas horas, alguns momentos da minha vida eu desisti. Eu chutei o pau da barraca para o ministério. Mas eu tive experiências muito fortes com Deus e que eu percebi claramente que eu era muito pior do que Jonas. E Ele não desistiu de mim. Porque Deus, tem algumas coisas que a gente sabe que Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Mas tem algumas coisas que Deus que Ele não consegue fazer. Ele não consegue deixar de amar. Isso aí Ele não consegue. Ele não consegue deixar. Philip Yancey, no seu livro Maravilhosa Graça, ele vai dizer o seguinte: não há nada que eu faça tão ruim que Deus possa me amar menos. E não há nada que eu faça tão bom que Deus possa me amar mais. Deus me ama e ponto. Não importa o que eu fiz. Como diz a música da Fernanda Brum, né? Não importa o que a vida nos fez. Tudo que eu fiz de errado, todos os caminhos, escolhas, tudo aquilo que denegriu a minha imagem diante de Deus, tudo aquilo que Deus se entristeceu por conta dos nossos erros, da nossa natureza pecaminosa, não alterou o amor. Pode ter sido Deus, mas não alterou o seu amor. Porque Deus é incapaz de desistir de nós. Deus é incapaz de virar as costas para nós. Os meus pecados, as minhas mazelas, o meu jeito de ser, as minhas escolhas erradas, tudo aquilo que nós fazemos e agredimos o caráter de Deus, não altera o seu amor por nós. Guarde isso, querido, guarde isso. Jonas era um desses. Essa coisa de sair, pegar lá o navio, ir embora, meter o pé, e gerar problemas para os tripulantes do navio, e cair no barco, ir para o peixe, lá para a baleia engolir ele, essa desobediência toda, isso aí para Deus não alterou nada. Nada. E a Bíblia é a revelação de capa a capa, Deus revelando isso para nós. Olha, você não é mole não, hein? Você é complicado, né, sério? Olha, tu não é mole não. Porém, fique em paz. A gente continua te amando. Eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os nossos planos para você não foram alterados. Nós não mudamos nada. As intenções de Deus para nós é de nos chamar para si, seja na alegria ou seja na dor.
E aí tem uma situação aqui que eu quero compartilhar com você. A dor, infelizmente, eu digo isso, são não gostaria de dizer isso, mas a dor é uma das formas de Deus nos chamar a atenção. Não que Ele gera dor, mas Ele não desperdiça uma dor. Todas as nossas dores, todas as nossas mazelas que nos geram sofrimentos, todas as nossas escolhas que nos levam para embaraços, todas as consequências, marcas terríveis do pecado são oportunidades, vejam bem, não é vontade, são oportunidades de Deus nos trazer para perto dEle. Queridos, olha só, talvez você esteja todo embaraçado, seja cheio de obstáculo, sua vida está passando por momentos difíceis, você já até está experimentando talvez alguma perda, talvez você esteja vivendo momentos de doenças físicas, emocionais, alguns fracassos, algumas incertezas, dúvidas. Quero dizer para você que a crise é tua, mas Deus, Ele está utilizando estas coisas para chamar você para perto dEle, porque tem umas coisas para Ele te falar, e que no momento da bonança, da celebração, no momento da alegria, da conquista, da vitória, muito por conta das nossas naturezas decaídas, nós não percebemos o agir de Deus. Então, algumas situações, alguns percalços são oportunas para Deus tratar com a gente. Interessante que Jonas, ele não abandonou Deus, ele abandonou o desafio. Jonas, por exemplo, não abandonou o ensino de Deus, ele era profeta, teólogo, não abandonou, ele abandonou o desafio. Jonas, por exemplo, não abandonou a fé, não abandonou a fé, ele declarou no navio, sou filho de Deus vivo, ele declarou a fé no navio para os caras lá. Um dos motivos que jogaram ele do barco, tiraram ele do navio, jogaram ele fora, é porque, poxa cara, como é que pode? Você teme a Deus, você serve um Deus que é dono do céu, da terra, do mar, e o mar está revolto e você não clama a Ele, sai daqui! Ou seja, Jonas declarou a sua fé no barco, ou seja, ele não abandonou a fé, mas ele abandonou a sua missão. Jonas, por exemplo, ele não fugiu de Deus, ele fugiu do desafio. Ele não saiu da igreja, ele não pediu exclusão. Ele não foi para o mundão, ele não foi para tomar cachaça, ir para as boates, ele não apostatou da fé. Não, ele simplesmente abandonou a sua missão. Querido, você conhece alguém assim? Cheio de dons, cheio de talentos, teme a Deus, ama a Deus, toma ceia, participa de coral, de tanta coisa na igreja, mas não cumpre a sua missão. Jonas, ele continuou temendo a Deus, mas o seu passado, e aí a Soraya, o nome dessa psicóloga é Soraya, ela vai dizer assim, olha, se tivéssemos que defender Jonas no tribunal jurídico e no tribunal de psicólogos, psicanalistas e a turma que trabalha com a mente humana, Jonas seria absolvido, porque Jonas não queria ir para Nínive, porque Jonas tinha ódio daquele lugar. E ódio, Jonas não fez nada contra Nínive, Jonas não fez nada para maltratar, ele não orou contra Nínive, ele simplesmente não conseguia estar lá. Você já viveu aquela situação, fala assim, olha, me pede tudo, menos isso aqui. Olha, me pede isso aqui, olha, eu vou dar tudo, mas isso aqui, por favor, conhece alguém assim, pastor? Isso aqui não, olha, respeita os meus sentimentos, respeita a minha história, respeita os meus traumas, respeita as minhas má lembranças, me peça tudo, menos isso. Era esse recado que ele estava dando para Deus. Queridos, Nínive era o desafio, Tarsis era a realidade humana. Tarsis, segundo os historiadores, Tarsis era como se fosse um local
onde tinha muitas indústrias, poucas casas. E as poucas casas que tinham lá eram dos homens que trabalhavam naquelas indústrias. Era um lugar calmo, que não tinha boate, não tinha vinho, não tinha aquelas coisas da noite, não tinha prostituição. Era um lugar de silêncio. Tarsis era um ambiente de fábrica, era um ambiente de fazendas. Era um ambiente onde as pessoas iam para lá, passavam um tempo trabalhando e moravam nas casas. Trabalhavam de dia e à noite iam para casa só dormir. Nínive não era nada atraente. E Nínive não era visitada por muita gente, muitas pessoas. Então Jonas, ele foi para a zona de conforto. Aqui ninguém vai me perturbar. Queridos, a verdade é que Jonas, ele não perdeu a salvação. Ele perdeu a sensibilidade missionária. Você conhece alguém assim que chora? Poxa, é emocionante aquele testemunho. E fica nisso só. Você conhece alguém assim? Poxa, coitado daquela gente. Coitado da Ucrânia, gente. Aquelas crianças da Ucrânia foram assassinadas. E não sai disso. Você conhece alguém assim? Gente, eu passei aqui, eu vi um montão de morador de rua. Poxa vida, gente, meu Deus. E não sai disso? Conhece alguém assim, pastor? Pessoas que estão na igreja, que têm dons, talentos, profissão, capacidade, têm recursos, têm sensibilidade à dor do próximo, mas não sai, porque existe uma coisa chamada zona de conforto. Meus irmãos, quando eu fui chamado para as missões nacionais, eu não queria vir para missões nacionais. Eu estava numa igreja no Rio de Janeiro, uma igreja missionária, um pastor missionário, eu era pastor de missões desta igreja. E naquele momento que eu estava vivendo o meu ministério como pastor de missões, nós estávamos arrojados, realizando um trabalho de cunho evangelístico, social, que a gente estava impactando as comunidades daquela região. E eu liderava projetos onde nós íamos em tantos lugares, muitos lugares, com a palavra de Deus. Resgatamos muita gente. E nesse processo de resgatar muitos dependentes químicos, é uma outra história que um dia eu conto, um testemunho que Deus colocou no meu coração de resgate de vidas, coisas assim extraordinárias. Uma outra ocasião eu conto, mas o fato é que naquele processo eu comecei a levar muita gente na Cristolândia. Toda semana eu estava na Cristolândia levando alguém que queria sair do mundo do crime, do vício, dessas coisas aí da dependência química. Nesse processo eu comecei a me relacionar com a liderança de missões nacionais. Eu estava no Rio de Janeiro, a liderança está no Rio de Janeiro, então havia um acesso mais fácil do que aqui. E nesse processo, eu comecei a ser impactado com tudo que eu estava vendo, dos projetos de missões nacionais. E aí Cristolândia, então, mexeu profundamente comigo, até porque a nossa igreja trabalhava com dependentes químicos no resgate. E aí eu fui para uma operação Jesus Transforma, numa comunidade perigosa, chamada Nova Holanda, no Rio de Janeiro. E ali, uma comunidade do crime mesmo, e nós ficamos 15 dias dentro daquela comunidade. A Trans, naquela época, né, hoje mudou o nome, não é mais Trans, é Operação Jesus Transforma. Lá no Rio de Janeiro, naquela época, 2010, 2011, por aí, era 15 dias, não era 3 dias como é hoje, 4 dias. Era 15 dias dentro de uma igreja, enfiado dentro da favela, ali onde estava o tráfico. E a gente vivia experiências extraordinárias. E eu fiquei no quarto de 2 missionários. 2 missionários novos, mas meninos, rapazes que estavam chegando, estavam mais tempo lá, já estavam 1 ano e pouco, quase 2 anos. E eu era voluntário. E eles começaram a falar mal de um montão de coisas. As experiências deles estavam muito ruins, a experiência daqueles 2 jovens.
E a experiência deles ruim me fizeram recuar. E já havia um sussurro aí, você vai ser missionário, vem para cá. Olha, o campo tá, olha, tem muitos lugares no Brasil precisando de gente, pastores e tal. Isso estava muito presente na minha mente, eu conversando com a minha esposa, até que, depois daquela conversa, daquela trans, eu voltei para casa e disse: Josi, eu não vou para Missões Nacionais. Por causa disso. E eu fiz um desafio com Deus. Eles pediram assim: pastor Carlos, você apresenta segunda-feira os seus documentos que nós vamos conduzir a sua contratação. E eu falei: eu não vou me apresentar não. E não me apresentei, não fui. Chamei o pastor da igreja, falei: pastor, olha, eu estou desistindo de ir para missões e tal, eu quero continuar aqui como pastor de missões, vamos avançar. Ele falou: tá bom, tranquilo, Deus falou ao teu coração, eu vou respeitar. Até que eu falei: Senhor, eu vou esperar 2 semanas, se eles não me ligarem, eu estou entendendo que o Senhor não me quer nesse negócio. No 14º dia eles me ligaram, 2 semanas certinho. Quando eles me ligaram, eu fiquei muito chateado. Falei: puxa, me ligaram. Falei: Josi, me ligaram. E agora eu fiz um negócio com Deus, eu não posso recuar. E a partir dali, queridos, eu me apresentei, levei a Josi também se apresentou, e nós estamos aqui há 9 anos, estamos 10 anos em Missões Nacionais. Eu quero dizer para vocês, queridos, que Deus não está nem aí para nossas vontades. Deus não está nem aí para nossas vontades. Se você está escandalizado com o que eu vou falar, querido, suas desculpas, seu dinheiro, seu carro, sua empresa, isso não é um assunto com Deus. O assunto de Deus é Nínive. O assunto de Deus é Nínive. E cada um de nós temos uma Nínive. Há um vídeo, eu até achei que o pastor ia passar esse vídeo. Passa amanhã aquele vídeo, lembra, pastor? O pastor botou lá no Instagram, lá, falando dos povos não alcançados. Bota amanhã. Aquele vídeo é impactante. É um vídeo falando do missionário. Esse vídeo, pastor, vem amanhã, até estou fazendo propaganda, o pessoal vem amanhã, né? O vídeo é impactante, mostrando os povos não alcançados. Eu ficaria aqui, irmãos, a noite toda, mostrando para vocês onde a Missão Nacional está chegando. Pastor Tiago, já saiu, né? Pastor Tiago ficaria aqui a noite toda falando aonde Missões Estaduais está chegando. O pastor, o nome dele, de Missões Mundiais? Calil. É isso aí mesmo. Ele falou coisas aqui, irmãos, e ele falou em 20 minutos. Ele ficaria aqui, irmãos, contando histórias que impactar muito mais a gente. O Célio, irmãos, o Célio fica em pé. Irmãos, se vocês conhecerem a história desse homem aqui, Célio vira para essa galera: irmãos, olha, eu estou há 10 anos em Missões Nacionais. Já passaram mais de 1.500 homens na minha mão e da Josi. Esse cara aqui foi o que eu mais apertei. Eu não lembro de ter apertado um aluno como eu apertei esse homem aqui. Esse cara aqui, irmãos, nós jogamos ele na lona para tirar tudo que não prestava dele. Hoje ele é gestor junto comigo. Essa camisa aqui, irmão, é a camisa de gestor. Só quem usa essa camisa é o gestor. O Célio está usando, porque é a camisa do gestor. O Célio ganha o mesmo salário que eu. Célio tem os mesmos privilégios que nós, tem os mesmos benefícios que nós. E o Célio tem a mesma autoridade que nós aqui no estado da Cristolândia. Esse homem veio da lona. Nós ficaríamos aqui contando histórias. Mas eu quero dizer para você que cada um de nós temos uma Tarsis e uma Nínive. Você vai escolher para onde você vai. Vamos imaginar que você escolha a tua Tarsis. A tua Tarsis vai te levar para uma tempestade. Vai. A tua Tarsis vai te levar para uma zona de conforto, entre aspas. A tua Tarsis vai levar para um ambiente onde as pessoas vão te rejeitar. A tua Tarsis vai te jogar no fundo do poço.
E a tua Tarsis, você vai ter que clamar. E na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. E aí, queridos, todos nós temos desafios. O Espírito Santo está cheio de níveis. Esses dias eu preguei aqui, na Rua Teixeira, né? Ela tem um outro nome, um nome muito feio que eu nem falo aqui, né? Onde corta de um lado ao outro só gente usando droga. Como diz o carioca, né? Cracudo. Aquela coisa terrível chamada crack domina aquela rua. E esses dias, queridos, nós estávamos numa operação lá com a nossa equipe toda e a nossa coordenadora Valdice falou assim: Pastor Carlos, sobe numa pedra e prega para todo mundo. Meu irmão, eu me senti um Jonas tentando fugir, mas eu olhei a Tarsis, cheio de gente ruim, gente pronta para atacar, pronta para matar, mas gente que Deus ama. E aí esse é o grande problema nosso. Gente que ama tanto quanto a mim. Eu lembro que eu subi numa pedra e eu preguei. E aí quando eu desci, um camarada estava estribuchando. Ele ficou possesso. E aí um missionário segurou ele, jogou ele no chão, um missionário forte. E foi uma luta terrível ali. E quando eu estava orando, pedindo a Deus que repreendesse as legiões que estavam sobre aqueles rapazes, eu lembrei que Deus ama aquele homem que estava endemoniado. Deus ama esse homem. E eu não posso ficar aqui de meia conversas. Aí a Josi falou uma coisa aqui, que quando você está no campo missionário, Deus te dá uma autoridade que não é sua. Quando a gente vai para missões nacionais, agora mudou um pouquinho porque o custo é alto, mas na minha época, em 2014, todo missionário que entra para o campo, missões nacionais leva ele para ficar 19 dias num acampamento. E naquele acampamento, nós somos levados à exaustão de desafios. É um acampamento muito bom, tem muitas coisas boas, né? Tem piscina, tem parque, tem suítes, mas a gente não desfruta de quase nada, só da comida e dos alojamentos. 7 da manhã às 10 da noite. E tem uns dias que tem um especialista, pastor Valdeir Coifel, coisa assim, né? Especialista em batalha espiritual. Ele prepara os missionários para enfrentar o diabo. São 72 horas falando do diabo. Como vencer Satanás. E a gente sai daquele acampamento, sabe, assim, parece que a gente sai meio doido, né? Porque a gente começa a pensar um montão de coisa do mundo sobrenatural. Naquele dia, eu lembrei daquelas palestras. E eu falei assim: Senhor, a autoridade que o Senhor tem sobre o vocacionado, o missionário, me dê agora. E Deus me deu, e aquele homem Satanás foi amarrado, repreendido ali. E aquele menino caiu. Agora presta atenção, irmãos, isso aqui não é o fato. Do lado dele havia um outro assistindo. E eu fui embora. Ele falou: ô pastor. Eu não ouvi. Oi pastor. Um montão de gente falando comigo, a gente falando, comentando. Eu, pastor, eu não ouvi, fui embora. Passaram alguns meses. Um jovem na Cristolândia falou assim: pastor, eu queria falar com o senhor. Um aluno da Cristolândia que chegou algumas semanas, pode falar. O senhor lembra daquele dia que um homem ficou endemoniado lá? Aquela rua? Eu falei: lembro. O senhor ouviu um cara gritando: pastor, pastor? Eu falei: não lembro. Eu falei: era eu. Pastor, eu ia me matar. Eu ia acabar com a minha vida, mas eu vi a autoridade do Senhor Jesus na vida daquele homem. Eu falei: eu vou voltar, eu vou para Cristolândia imediatamente, porque lá tem o poder de Deus.
Aquele menino foi paquistanano. Mauro. Queridos, eu quero dizer para você, por que Deus não desistiu de Jonas? Duas coisinhas para a gente terminar. Pastor Gustavo disse que 9 horas da noite está previsto cair uma chuva enorme aqui, vai alagar tudo, um dilúvio. E ele falou que já está preparando um alojamento para todo mundo. Ele disse que vai ter um lanche aqui, vai ter uma janta. E ele falou que o pastor Marcelo Aguiar já liberou hotel para todo mundo, então fiquem em paz. Vocês estavam muito sérios, né? Eu tive que fazer isso aí para vocês relaxar. Tarsis está gerando um problema para a gente, né? 2 razões porque Deus não desistiu de Jonas. Primeiro, Deus não olhou apenas para Jonas, Deus olhou para Nínive. Querido, quando Deus faz um congresso desse aqui, pastor, missionário, chama a gente, chama vocês todos aí, Deus está olhando para alguns lugares que Ele quer te mandar. Olha que coisa. Você acha que Deus trouxe a gente para cá? Que lindo, que congresso, obrigado, pastor. Aí a gente lanchou, vamos para cá, amanhã vamos para a escola bíblica dominical. Está tudo certo. Deus está com alguns lugares que Ele quer te levar. Deus não desistiu de Jonas, simplesmente porque Ele não desistiu de Nínive. O dia que Deus desistir das Cracolândias, Ele desiste da gente. O dia que Deus desistir dos presídios, Ele desiste da gente. Mas enquanto Deus amar lugares aonde Cristo não chegou, Ele não vai desistir de mim e de você. Onde tem um lugar onde Jesus não chegou, onde não tem uma igreja para falar de Jesus, onde não tem gente, onde tem gente escravizada, Deus está olhando para as igrejas. Porque é dos bancos das igrejas que vai sair a turma que vai para lá. Para onde? Não sei. Quem tem que saber é você. É você que tem que saber. Não, eu sei onde eu estou. Aliás, é bom que você saiba. É bom que você saiba. Antes que você pare em Tarsis. E lá não foi bom. Aliás, Jonas nem conseguiu chegar lá. Ele foi parar onde? No Hades. No fundo do poço. Você deve escolher, ou você fica em Tarsis, ou você vai para Nínive. Então, querido, deixa eu falar uma coisa. Você ama crianças? Ai, pastor, eu amo trabalhar com crianças. Existe uma pancada de crianças sendo abusadas sexualmente, Deus sabe quais são. Você ama idosos? Existe um montão de idosos sendo maltratados nas famílias, sendo maltratados nos asilos, e você precisa estar lá. Você ama os adolescentes? Você ama essa faixa etária, existe um montão de adolescentes usando droga. Quero dizer uma coisa para você. Nesse momento, faltam 6 para as 9. 2.800.000 pessoas estão usando droga no Brasil. 2.800.000 pessoas estão usando droga no Brasil. Dessas 2.800.000, 1.600.000 são jovens. 400.000 são adolescentes. Sobrou quanto? 800.000. 800.000 é a turma de 40 para cima. Usando droga. Isso significa, irmãos, que o espírito, aliás, o Brasil, irmãos, é considerado, para os grandes distribuidores de droga no Brasil, parque de diversão dos discípulos de Pablo Escobar. O Brasil é o parque de diversão, irmãos, dos traficantes internacionais. Sabe por quê, irmãos? Porque de toda a droga que é distribuída no mundo, 20% é aqui. E sabe aonde? Os 4 estados, aonde é o epicentro da droga? Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas e São Paulo. É aqui, é os 4 estados aonde os traficantes mais fazem a festa. Sabe o que significa, irmãos? Sabe o que significa? Que os adolescentes, jovens, todas as faixas etárias estão envolvidas com as drogas. E muitos deles estão nas igrejas. 85% dos alunos da Cristolândia vieram da igreja. Repito, 85% dos alunos da Cristolândia vieram da igreja. Irmão, nesse momento lá no sítio, tem quase 60 alunos. Eu e o Jô estamos de férias. A gente sabe que já chegou algumas pessoas lá. Irmãos, chegou um diácono lá.
Irmão, lá tem presbítero, tem diácono, tem ministro de louvor. Chegou uma camarada lá, irmãos, 2 faculdades, curso de música, o cara toca pra caramba. O cara é pedagogo. Não, o cara eu trabalho com ossos. Fisioterapeuta. E professor de educação física. Irmãos, a Cristolândia está cheio de profissionais, de gente capacitada, irmão, gente assim, olha. O Célio, irmão, sabe o que o Célio era? O Célio era um dos melhores dançarinos de Minas Gerais. Chega, né, Célio? Estou expondo muito você, né, Célio? Você vai lá em casa que eu te dou um bombom. Querido, Deus não está olhando muito para você, gente, não. Deus está olhando para alguns lugares. Que Ele vai te levar para lá. Ele vai te levar para lá. Ou então, meu amigo, fique em paz. Vai para Tarsis. É lá você se vira. Você já sabe a história de Tarsis. Mas se você quiser ir para Nínive, queridos, você vai viver os melhores dias da sua vida. Você vai viver os melhores dias da sua vida. Eu sou testemunho disso. Deus não desistiu de Jonas, porque Ele estava olhando para Nínive. Eu sei o quanto essa igreja aqui tem sido abençoadora. A Cristolândia tem sentido o reflexo da visão missionária aqui desta igreja, do pastor Marcelo, de toda a sua equipe. A primeira igreja batista Mata da Praia é uma das igrejas que mais investe em missões, a gente sabe disso. E por isso eu e o José estamos aqui. Nós não podíamos ficar fora desse momento, pastor Gustavo. Mas eu sei também que aqui é um celeiro de missionários. Não é, pastor Gustavo? É um celeiro de missionários. A segunda razão, queridos, é a segunda e última razão, porque Deus não desistiu de Jonas. Sabe por quê? Porque Deus está acima dos problemas emocionais do ser humano. Querido, quero dizer para você. Você pode estar cheio de traumas, Deus quer contar com você. Você pode estar com o coração cheio de vingança, Deus quer contar com você. Você pode estar cheio de medos, Deus continua investindo em você. Você pode estar cheio de justificativa, Deus continua contando com você. Você pode ter um histórico de tragédia daqui para trás, Deus continua contando com você. Você pode estar passando no vale da sombra da morte, Deus continua contando com você. Você pode ter feito coisas terríveis na sua vida, Deus continua contando com você, porque o chamado dele, o amor dele, o propósito dele está acima das circunstâncias humanas. Você tem noção disso? Está acima das circunstâncias humanas. Não tem circunstâncias humanas, queridos, que se compare com a grandiosidade do chamado de Deus, com a grandiosidade do amor dele, com a grandiosidade do propósito dele. E como Célio disse, aquele que chama é aquele que garante, é aquele que segura as cordas, é aquele que investe e é aquele que dá, acima de tudo, alegria no campo missionário. Deus sabe o que Ele é capaz de fazer na vida de um homem nas mãos dEle. Mulheres e homens que estão aqui esta noite, jovens, adolescentes, senhoras e senhores, Deus é capaz, Deus sabe o que Ele é capaz de fazer na vida de um ser humano nas mãos dEle. E Ele sabia o que Ele podia fazer com Jonas. Nínive passou por aqui, aliás, Tarsis passou por aqui. Pastor, manda a conta para Cristolândia, tá? O Richard vai ficar me zoando até a noite agora. Toda vez que ele vem, eu derrubo uma coisa, né? Quando ele não está, eu não derrubo nada. Deus sabe o que Ele é capaz de fazer na vida de uma pessoa que está nas mãos dEle. Sabe por quê, queridos? A gente olha a Bíblia, a gente vai ver um montão de gente quebrada, esquisita. Gente, você quer alguém mais esquisito do que Moisés? Do que Noé? Noé tem uma história que ele ficou pelado. Meu Deus, que é isso? Noé tem uma história que ele ficou pelado numa festa. Deus usou Noé.
Moisés teve a coragem de dizer não para Deus 5 vezes. Não, eu não. Abacuque falou assim: Senhor, o senhor está cego? O rico oprime o pobre? O justo é oprimido pelos injustos? Que isso? Eu vou subir na torre e vou ver o que o senhor responde para mim, tá? O senhor tem noção desses caras que encararam Deus? Mas esses caras, na mão de Deus, eles mexeram com as suas gerações. Esses caras, na mão de Deus, eles fizeram coisas extraordinárias. Você tem noção do que o Davi fez com Betseba? O que ele fez com o seu povo? O que ele fez com os Urias? E Deus usou aquele cara. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Não há nada que esteja na sua vida aí que altere o plano de Deus. Ele já planejou, queridos. Sai de Tarsis e aceita Nínive. Como diz o popular, né? Aceita que dói menos. Vem para Nínive, querido. Tem coisa boa em Nínive. Então, querido, eu quero dizer para você uma coisa. Deus sabe o que Ele é capaz de fazer. Agora tem um detalhe. E aí eu vou melhorar agora a sua mente. Você deve estar falando: pô, pastor Carlos está dizendo que até o diabo Deus dá um trato para o ministério. Alguém deve estar pensando assim, né? Eu quero dizer uma coisa para você. Quando Deus chama a gente, Ele chama para 2 coisas. Primeiro Ele chama para tratar, depois Ele chama para enviar. Ele chama para tratar e enviar. Deus sabia das crises de Jonas. Deus sabia das experiências dolorosas de Jonas. Ele acompanhou tudo. Ele falou: preciso tratar de Jonas. Em Tarsis eu não vou tratar. Eu só vou tratar de Jonas no meu plano, dentro da minha vontade. E aí eu termino aqui, queridos. Quando Deus chama a gente, Ele chama a gente para tratar e enviar. Só que essas 2 coisas acontecem simultaneamente. Eu não vou porque eu preciso ser tratado. Quebrei isso de você agora. Eu não vou porque eu ainda estou com os problemas. Acabei de quebrar você agora. Jonas estava cheio de problemas. A psicóloga lá, Soraya, ela discorreu. E olha, se a gente não tem uma fé em Cristo, a gente começa com coitadinho de Jonas. Ah, meu Deus, o Senhor é mau para ele. Porque o discurso de Soraya é profundo. E ela usou lá todas as informações do direito e da psicologia para provar que Jonas era um cara traumatizado, e um homem traumatizado não pode ser usado no ministério. Não é assim que a gente faz. Deus prova que ele é diferente para a gente aqui agora. Ele chama o traumatizado. E quando o traumatizado justifica: eu não vou para um lugar onde matar a minha família. Vem, porque eu vou tratar de você no processo. Porque comigo as coisas funcionam e funcionam muito bem. E aí, querido, Jonas foi para Tarsis. E dentro, lá dentro, no fundo do poço, no ventre de um peixe, Deus então é convocado por Ele. Ele lembra de Deus. E ele ora: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. E aí naquele processo, a gente já sabe, é um peixe, ele joga Jonas do seu ventre, vomita Jonas para a praia. Qual é a primeira pessoa que aparece para Jonas? Você de novo, Deus. Deus. Jonas, vá até a Nínive e prega contra ela, porque a sua malícia chegou até mim. O discurso é o mesmo. Sabe o que a gente aprende aqui, queridos? Quando Deus se aproxima de Jonas, Ele fala assim: Jonas, você realmente é um cara doente, Jonas. Você é um cara difícil, Jonas. Pô, você é teimoso demais, Jonas. Para com essa teimosia, cara. Você é profeta, filho. Pô, Senhor, eu fiz tudo errado. Ô, Senhor, caraca. Joguei o negócio, quebrei o copo, Senhor.
Aí Deus, Jonas, vá até a Nínive. Sabe o que Deus está falando? Estou devolvendo o seu ministério. Os teus traumas tiraram você do ministério, mas eu estou te devolvendo. As tuas dúvidas, os teus medos, a tua incredulidade, a sua raiva, a sua ira, o seu rancor, o seu ódio, te tiraram do ministério. Mas eu quero dizer para você que eu continuo contando com você. Toma de novo o teu ministério. Querido, talvez eu esteja me dirigindo para alguém aqui que está justificando. Pastor, você não sabe quem eu sou. Não quero nem saber, querido. Quem tem que saber, sabe, é Deus. Pastor, você não sabe o que eu passei. Não preciso saber. É Deus quem sabe. Uma coisa é certa. Ele não vai desistir do seu ministério. E Ele vai amarrar as coisas, vai criar situações para trazer você para o ministério de volta. Porque Ele fez isso. E Ele fez isso. E Jonas viveu aquilo que todos os pregadores querem viver. Em 3 dias ele pregou, toda Nínive se arrependeu. Toda Nínive se arrependeu. Ninguém ficou sem ouvir a palavra de Deus. Pastor Gustavo, nesse congresso missionário, que amanhã à noite, no encerramento, o pastor tem a notícia de que novos homens e mulheres se levantaram para responder um chamado. E talvez esses novos homens e mulheres estão aqui. E quando eu falo de chamado, querido, não estou falando de lugar. Não estou falando de questões geográficas. Estou falando, sabe de quê? De que você tem uma missão. E a sua alegria, ela está atrelada a essa missão. Se você quiser ser feliz mesmo, obedeça o que Deus está falando ao seu coração. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra, Deus, ela tenha encontrado gente aqui que já possa hoje responder aquilo que o Senhor falou ao seu coração. Porque, ó Deus, a gente para, a gente recua, mas as Nínives continuam bombando lá fora. E o Senhor nos quer nesses lugares. O Senhor nos quer com essas pessoas. Seja através da oferta, da oração, ou da presença física. Mas uma coisa é certa, Deus, nós temos a plena certeza que o Senhor nos quer nesses lugares. Então, Deus, confirma o Teu chamado no coração de gente que está aqui esta noite. Não os deixe mais recuar, não os deixe mais parados, não os deixe mais acovardados, mas que se levantem e digam como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém.